Sensibilidade não é licença para reatividade. Sentir emoção X não faz com que você precise agir sob essa emoção. E eu te explico nesse episódio o que isso significa e como não estar atento a isso pode prejudicar o seu próprio bem-estar. Simbora lá? Ei, bem-vindo a mais um episódio. Eu sou a Clarice Moreira, professora e mentora de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, e você está ouvindo o podcast Reconectar-se, nosso espaço para reflexões, inspirações e para bater um papo sobre temas que te ajudem a se reconectar com quem você é e com quem você realmente quer ser. Simbora lá então? Ser uma pessoa sensível é diferente de ser alguém reativo. Se você quer viver de forma mais leve realmente, mais consciente, não dá para usar o que você sente como uma permissão, como uma justificativa para suas ações, para suas falas, para o modo como você trata o outro, para como você lida com as situações que chegam. Tem que ter muito cuidado para não tornar o se permitir sentir, que sim, é fundamental, é muito importante quando a gente pensa em inteligência emocional, mas tem que ter cuidado para não tornar isso, esse se permitir sentir as emoções, uma justificativa para agir de forma inconsciente, no automático, sendo apenas reativo ao que chega e, no final, comandado pelas suas emoções, ou seja, você não está lidando com elas, mas sim sendo comandado por elas. Então, sentir raiva, sentir medo, sentir qualquer emoção desconfortável que for, não significa agir com base nela. Isso não é uma permissão para você agir com base nela e ter ações dominadas pela raiva, ter ações que são baseadas no medo. Quando você age com base no medo, por exemplo, então, você vai numa direção oposta ao que realmente pede o seu coração. Diferente de quando você se permite sentir esse medo, então você sente aquela emoção ali, sente o medo, você aceita que você está com medo, porque é uma emoção natural, né, que faz parte da experiência de todas as pessoas, mas quando você está consciente, você usa isso, usa essa emoção, usa esse medo ao seu favor, no seu planejamento, né, para se organizar melhor no que você quer fazer de fato, e você age de acordo com o que você quer por amor. Seja a si mesmo, seja a sua vida, seja um projeto, uma ideia, enfim, né? Qualquer coisa. Então, nessa segunda opção, quando você vai de forma consciente e se permite sentir essa emoção, permite o medo estar ali, você se permite sentir este medo, se permite sentir o que ele está trazendo para você, mas você tem uma pausa consciente para agir, ou seja, você não sente o medo e pronto, ai, decidi tal coisa já com base no medo, escolho tal coisa, vou para tal direção. Não, você pausa. Você tem uma pausa consciente para depois você agir e aí você não age mais com base nele, né? Você se permitiu sentir, mas você usa isso pro seu favor, a seu favor, né? Para você se planejar melhor, para você se organizar melhor, para olhar melhor a situação, o que pode se apresentar e com isso estruturar melhor quais são os passos que você pode dar, mas você não age com base nele. Você pega ele, sente e fala, tá, o que eu posso aprender com esse medo? O que eu posso fazer para me organizar melhor de acordo com esse medo, mas agindo com base nas escolhas por amor, com base nas escolhas que realmente fazem sentido para mim. Então, o caso, por exemplo, do medo de desagradar, que quando você não tem essa pausa, quando você não tá consciente, né, sem o respiro ali entre o sentir esse medo de desagradar e a sua ação, ele pode acabar te fazendo escolher coisas, agir de certas formas ali que não são coerentes com o que você realmente quer. Então, você, de forma reativa, comandado por essa emoção, por esse medo de desagradar outra pessoa, age no impulso. E a consequência é a sensação de afastamento de si mesmo depois, né? Porque você não agiu com base no amor, no que você acredita, no que você queria, no que era melhor para você, no que realmente faz bem. Não, você agiu com base no medo de desagradar. Então, você falou alguma coisa que você não pensa de fato, você escondeu algo que você acredita, você se mostrou um personagem ali que não é você pra ser aceito, pra ser acolhido, pra sentir que a outra pessoa te respeita, pra sentir que a outra pessoa tá demonstrando alguma atenção por você, algum carinho. Então você agiu pelo medo de desagradar, né? Você teve uma escolha ali reativa a esse medo. Esse medo chegou pra você, opa, será que eles vão gostar de mim? E se não gostarem de mim? E aí você age com base nisso. E você se afasta, consequentemente, de você. Porque você não tá agindo por amor, você tá agindo pelo medo. Então, não é que, então não posso mais ter esse medo. Não, todo mundo tem medo de alguma coisa em algum momento, né? Medo do novo, medo disso, medo daquilo. Mas e a pausa entre o medo
e a ação. Você tem isso, né? A pausa ali, aquele respiro para você refletir sobre aquilo e ter uma ação consciente, uma ação coerente. Você tem esse momento? Porque é isso que faz ativar sua consciência, essa pausa, esse respiro, esse parar e pera. Deixa eu sentir, deixa eu conversar com essa emoção, deixa eu conversar com esse medo, ver o que ele tá me dizendo, o que ele mostra, o que tá oculto aqui por trás dessa emoção, né? E ele tá trazendo à tona, porque ele é a superfície, mas o que tá por trás? O que tá te fazendo sentir isso? Então, como que eu posso lidar com isso de uma forma que seja funcional pra mim, seja saudável pra minha vida, pra minha jornada, pra minha relação comigo? Isso é a pausa consciente, né? Isso é ter uma pausa, um respiro e se permitir sentir, mas agir com base no que é coerente pra você e não agir comandado pela emoção. Então, ainda nesse medo de desagradar, quando você se permite, então, sentir esse medo de desagradar, mas cria esse espaço de pausa para refletir sobre ele, né? Você respira, você consegue ter consciência que, ok, pode ser desafiador lidar com isso aqui e com o que, sei lá, você de fato quer, mas agindo com base nesse medo, você só vai se desconectar de si e se desagradar, né? E você abre espaço para ações que não são conscientes. Então, você abre espaço para ações que te afastam de você quando você não tem esse respiro, quando você não tem essa pausa. Um outro exemplo, há alguns meses já, nem sei quando foi isso exatamente, mas eu gravei um Reels lá no Instagram sobre isso, ele tá até arquivado já, porque o Instagram, num momento louco lá, tirou o som, não sei se alguém lembra disso, de vários Reels, e esse não voltou, e aí depois eu arquivei. Mas, alguns meses eu gravei um Reels, em que eu trouxe uma reflexão perguntando para as pessoas sobre o que elas achavam que estavam trazendo ali para a vida delas, né? Ao dizer que iam fazer algo na força da raiva, na força do ódio. E olha, você pode até dizer, ah, mas eu falo isso brincando. Eu falo que eu vou fazer tal coisa na força da raiva, mas é da brincadeira, não é sério. E tudo bem, conscientemente você pode achar realmente isso, é só uma brincadeira, é só uma bobagem. Porém, para o seu subconsciente, a mensagem que você está passando, a mensagem que fica é: eu não gosto de fazer isso, eu detesto fazer isso que me dá raiva, eu odeio fazer isso, né, que é uma coisa muito pesada, o ódio é uma coisa muito pesada. Então, é muito mais do que não gosto, né, é uma coisa muito mais pesada do que simplesmente não gostar. E aí você passa essa mensagem: eu odeio fazer isso e eu tô fazendo porque eu sou obrigado, eu tô fazendo pra atacar alguém, ou eu tô fazendo pra provar pra outra pessoa que isso, que aquilo. Ou seja, não é genuíno, né? Não é a mensagem de que é algo por você. A mensagem que fica no seu subconsciente é que aquilo é pro outro, pro externo. Não é algo pra você, não é algo por você. Então, quando você faz pela raiva, acaba fazendo por motivos externos, ligados ao outro, a situações, ao mundo externo. Agora, quando você faz por amor, quando você faz por um motivo que vem a partir do seu coração, um motivo seu verdadeiramente, aí sim, se torna algo genuíno, né? Se torna algo realmente que é movido por uma boa energia. Então, quando a raiva é o seu combustível para fazer ou criar algo, a sua motivação acaba sendo para provar ou mostrar algo a alguém. A sua motivação acaba sendo ferir ou agredir. E não é que, então eu não posso sentir raiva. Não. Como eu falei no começo, a raiva é uma emoção natural. Todo mundo sente raiva. Eu sinto raiva, você sente raiva. Todo mundo sente em algum momento, né? Em vários momentos. A questão, de novo, é a pausa consciente, o respiro. Tá, eu tô com raiva, mas por que eu tô com raiva dessa situação? O que realmente tá me despertando raiva nessa situação? O que tá me incomodando nisso aqui realmente? E aí sim, você pode usar isso para fazer o movimento com amor, numa direção que você acredita. Então, não na raiva, né? Não sob o domínio da raiva, sob o comando da raiva. Mas depois que você pausou, você respirou, foi uma situação, sei lá, aconteceu algo que fere uma coisa muito importante pra você, um valor muito importante pra você. E aí aquilo te despertou raiva no momento. Em vez de você aí agredindo outra pessoa, seja verbalmente, fisicamente, né, enfim, de qualquer forma é agressão, em vez de você sair atacando ali o outro ou alguma situação, você para, respira e pensa, tá, por que isso trouxe raiva pra mim? Eu tô sentindo, né, deixa eu respirar, vou sentir essa raiva aqui, conversar com ela, respirar, me acalmar e ver o que realmente me incomoda nisso. Ok, é tal coisa que me incomoda. Que movimentos, por amor ao que eu acredito, por amor ao que eu acho certo, por amor ao que eu valorizo, eu posso fazer para começar uma transformação nisso aqui, para começar uma mudança nesse sentido, né, nessa questão aqui que me desperta raiva. O que eu posso fazer para isso? Por amor a uma ideia, a um valor, enfim, ao que for. Então, quando o seu combustível é o amor, você faz porque é o que o seu coração realmente te pede, né? O que faz sentido no seu coração. Porque você quer transformar alguma coisa, você quer curar, você quer contribuir, você quer melhorar. Então, você faz por um motivo que é genuíno pra você, que realmente é pra você.
e pro mundo também, dependendo do que for, né, do que for que tá acontecendo ali, se é algo numa relação específica sua, se é algo num parâmetro maior, né, em relação ao mundo, mesmo à sociedade, mas você faz movido pelo que você acredita. Agora, quando você faz pela raiva, você faz movido por uma energia que não é legal, né, e não é a raiva que não é legal, porque ela é uma emoção natural, mas é a ação que você tem baseada nela. O que ela traz pra você se você age sob o domínio dela. Então, tudo que a gente faz, tudo que a gente diz, tá alimentando o nosso corpo, né? Tá alimentando os nossos pensamentos, o que a gente sente e, claro, a energia que a gente coloca nas coisas, o modo como a gente faz algo. Então, se você tá agindo sob a raiva ali, você tá alimentando pensamentos de agressividade, você tá alimentando pensamentos, ideias, ações agressivas e não com amor, né? E não de uma forma realmente que vem do coração. Então, essa é a diferença. Não é que você não pode sentir raiva, porque todo mundo sente raiva e é natural e você tem que se permitir sentir para lidar com isso. Mas é o que você faz depois dessa raiva, como você lida com essa raiva. Então, agir já atacando, agredindo, vai trazer mais raiva, porque vai alimentar mais isso. Você tá colocando o foco na raiva e não no que você quer, e não no que você acredita de fato. Então, o que você realmente quer alimentar na sua vida, né? Na forma de fazer, na forma de criar, na forma de construir. Qual é a sua intenção realmente ali? O que realmente você quer por trás daquilo ali? E como você faz isso? Como você lida com isso? Você vai comandado pela emoção ou você para, tem um respiro e aí sim você movimenta em direção ao que você acredita com amor? E aí, desse Rios que eu falei sobre isso, né, sobre a questão da raiva especificamente, eu recebi 2 comentários questionando o que eu falei de certo modo ali, e um foi bem curto e direto, foi: "Ai, que preguiça, Jesus". Ponto, a pessoa se limitou a isso. E claramente, embora ela não tenha me atacado com palavras, foi uma resposta reativa. Ela não teve um momento de pausa, de respiro, ela não refletiu, não sentiu e ponderou aquilo. Ela simplesmente olhou, deve ter sentido atacada, não sei, ou sentiu que era uma bobagem e pronto, ai que preguiça de Jesus, e nem parou pra, tá, mas eu não gostei disso aqui, eu preciso comentar, eu não gostei disso aqui, eu preciso falar alguma coisa, ou, né, eu posso ser mais educada e questionar e falar, não, Clarice, olha, eu acho isso, 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 o que você acha disso que eu tô falando? E aí gerar um debate, realmente, gerar realmente uma conversa, não, ela simplesmente tá com, ai, que preguiça, Jesus, tipo, ai, que saco, né, nossa, que bobagem, ai, que besteira. Então, ela agiu com base na emoção, né? Ela foi na base da emoção ali. Ela não teve um momento de respirar e falar, tá, isso aqui me incomodou. Mas por que me incomodou? Por que isso aqui, eu senti isso diante desse rios aqui? O que realmente me ativou essa emoção aqui? Como que eu posso lidar com isso? Não, ela não teve esse respiro. Ela agiu com base na emoção. Já o outro comentário que eu falei foi de uma pessoa educada, super educada, e que estava disposta de fato à troca. Então a gente tem 2 exemplos bem diferentes, né? A primeira pessoa que foi na emoção ali, né, reativamente só, ela só reagiu à emoção, e a outra que teve o momento de ponderar, tá, eu não concordei, isso aqui não achei isso, eu senti isso, mas vamos debater. Então ela estava disposta de fato à troca. E aí ela me disse que acredita que oprimir emoções seja muito pior e que é necessário também se permitir sentir as emoções. Foi basicamente isso. Só que foi justamente isso que eu tinha falado no Reels. E aí, inclusive, volta o que eu disse aqui no início, né? Não confundir sentir, se permitir sentir determinada emoção, com agir no impulso da carga emocional, porque são coisas bem diferentes. Toda emoção é válida, toda emoção vem para nos mostrar algo sobre nós mesmos, sobre o nosso mundo interno, alguma necessidade nossa que foi ou não atendida ali, né? Algum limite nosso que foi ou não respeitado. Então, toda emoção traz para a superfície o que está lá no fundo. Ela vem para conversar com a gente, realmente, para falar, olha, você tem que olhar para isso aqui, olha para isso aqui. Porém, mais uma vez, para ficar bem claro, se permitir sentir cada emoção faz parte de aprender, sim, a lidar de forma saudável com elas também, com todas as emoções. Porém, isso é bem diferente de agir com base nessa emoção, de agir sob a carga emocional que ela traz para você. E olha, aqui, inclusive, eu citei o exemplo, né, do medo, da raiva, por serem emoções desconfortáveis mais comuns no nosso dia a dia, né, no dia a dia de qualquer pessoa. Mas isso vale para todas as emoções e, inclusive, vale também para as emoções confortáveis. Afinal, quem nunca, no auge da alegria, se comprometeu com alguma coisa ou prometeu algo para alguém ali, né, que depois, passada aquela euforia que a gente tem com a alegria, né, aquele ápice ali, passada aquela carga emocional, a gente pensou, caramba, por que eu fui me comprometer com isso? Por que eu fui prometer tal coisa para tal pessoa? Eu não queria fazer isso. Então, era uma emoção confortável, alegria, porém você reagiu a ela, né? Então, na carga emocional ali, enquanto ela estava presente, você prometeu algo, você fez algo, você disse algo
que depois, quando passou, baixou aquela euforia, você fala, caraca, por que eu fiz isso? Então isso vale para qualquer emoção. E, então o ponto, né, não é fingir que você não sente algo. A gente já falou sobre isso aqui em outros episódios, inclusive, sentir é humano, emoções são naturais, permitir sentir é fundamental para lidar de forma consciente com as próprias emoções, mas agir com base em uma emoção é totalmente diferente de se permitir sentir essa emoção. A gente precisa, sim, da pausa, do respiro entre o sentir e o agir, para que as nossas ações sejam conscientes e alinhadas com quem de fato a gente quer ser e como a gente quer caminhar na vida. Senão a gente vira um bando de maluco, né? Aí vem uma emoção, a gente escolhe isso, age, se arrepende, fica pedindo desculpa o tempo inteiro e faz tal coisa e ataca outra pessoa. Então a gente desativa totalmente a nossa consciência. Então, se a gente vai agindo no impulso que cada emoção traz o tempo inteiro, onde que a gente vai parar? Como que a gente vai viver em sociedade? Então, sim, sinta cada emoção. Permita que ela transborde, que ela se apresente, olhe para ela, converse com ela, mas lembre que a emoção é passageira. Então, agora, as consequências do agir sob o efeito dela podem te afastar de muita coisa que importa para você de fato. Podem te levar para longe da vida que você quer viver, da forma como você quer viver, da pessoa que você quer ser. Então, antes da ação, sim, sinta, mas pause também. Pondere, avalie. Una o emocional com o seu mental para seguir coerente com a pessoa que você quer se tornar, né? Para seguir de forma consciente na sua jornada e realmente construir essa vida que o seu coração te pede para viver. E, inclusive, no pacote Voar, que eu vou deixar o link na descrição aqui desse episódio, a gente tem uma aula sobre emoções, com teoria e exercícios, para começar a, na prática mesmo, buscar lidar de uma forma mais saudável e funcional com o que a gente sente, sem bloquear nenhuma emoção, mas gerindo melhor, né, as suas ações diante delas ali. Então, você não bloqueia, você não negligencia, você não finge que não sente, você sente, mas você aprende a lidar de uma forma saudável e funcional com o que chega, com o que essa emoção traz pra você, e em vez de agir sendo comandado por ela, né, viver sendo comandado pelo seu emocional. Então, se você sentir de trabalhar mais nisso na sua jornada, clica lá e a gente vai junto nessa, fazer essa caminhada. Eu tinha deixado no mini episódio ali, né, no recado aqui anterior a esse episódio, um cupom de desconto que iria só até ontem, até terça-feira, dia 21 de novembro, mas eu vou estender até o final do dia de hoje, quarta-feira, 22 de novembro, porque o Spotify teve um delay aqui nos episódios, né, então ele não entrou ontem o aviso na hora que estava programado, ele entrou horas e horas depois. Muita gente veio falar comigo sobre isso. E por isso eu vou estender hoje também até o final do dia para quem quiser vir comigo no pacote Voar, ou enfim, no Desafio Reconectar-se, que a gente também trabalha as emoções, e nos outros projetos também. Mas lembre-se, sentir é o que nos torna humanos. Então sim, se permitir cada emoção, se permitir sentir cada emoção é muito importante, mas se você quer se tornar mais consciente na sua jornada para construir, de fato, um caminhar que ressoe com as coisas que você valoriza na vida, então você vai sim precisar começar a trabalhar a pausa e o respiro entre o seu sentir e o seu agir. E a gente fica por aqui. Eu espero que esse episódio tenha te ajudado a analisar com carinho, com autorresponsabilidade por aí, quem tem estado no comando e ditado suas ações, você ou as suas cargas emocionais. E que a partir disso você comece a ativar mais a sua consciência e presença para sim, se permitir sentir cada uma das emoções, porque todas são válidas, mas lembrando que sentir é diferente de agir com base em. Um super abraço e até o próximo episódio.